Olá, este é o canal Vale História. Nosso convidado de hoje é o professor Nelson Sanjati, autor do livro A Coruja de Minerva, o Museu Paraense entre o Império e a República, publicado em 2010, premiado como melhor tese da Fiocruz e o prêmio Mário de Andrade. Ele e Ana Raquel de Matos Castro, ambos da Universidade da Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará, assinam o artigo Comércio, Política e Ciência nas exposições internacionais, o Brasil em Turim. O artigo foi publicado em duas partes, na Vale História número 57 e 58, e disponível na plataforma Cielo. Nelson, muito obrigada de conceder nossa entrevista. Prazer. Muito obrigada. A pesquisa, os dois artigos, eles têm uma pesquisa impressionante, né? Uma grande pesquisa. E eu gostaria que você falasse um pouco, por favor, da história, da trajetória da pesquisa que foi feita no Brasil, na Itália e na Suíça. Acho que foi uma feliz coincidência. Esse trabalho em torno do Uber, da trajetória do Uber, começou a partir do meu interesse pelo Emílio Gueldi, que contratou o Uber, né? E do meu trabalho na documentação histórica, no arquivo histórico do Museu Paraense Emílio Gueldi. A esse trabalho, a Ana Raquel se agregou como bolsista, como estudante de História, mestranda, agora doutoranda, e começamos então a trabalhar com esses documentos, na verdade, inventariar, ver o material disponível para análise, e nos deparamos com uma grande quantidade de documentos relacionados à participação do Estado do Pará em exposições internacionais, feiras e exposições internacionais. Essa participação era coordenada pelo Museu Gueldi à época, sobretudo pelo Jacques Huber, a partir do momento que ele assumiu a direção do museu, em 1907. Raquel produziu a versão preliminar do artigo, logo em seguida eu saí para um pós-doutorado na Suíça e lá eu me deparei também com uma enorme massa documental, sobretudo na Suíça, relacionada à trajetória dele, à obra de Huber, e eu fui então seguindo as pistas, tentando identificar a maneira como esse cientista se envolveu também em assuntos de ordem política, né, econômica, né, diplomática. E chegamos, no meu retorno, retrabalhamos essa versão que havia sido feita alguns anos antes e chegamos ao que está disponível hoje em Várias Histórias. E na Itália? Vocês fizeram pesquisa também? Sim, na Itália, sim. Até porque a exposição foi em Turim. Isso. O Arquivo de Turim organizou também uma série, um fundo, na verdade, que eles chamam de exposições, desde o início do século XIX, e fui verificar o material disponível relacionado à Exposição Internacional da Indústria e do Trabalho, que foi realizada em 1911, foi uma mostra extremamente importante para o governo italiano, porque celebrou os 50 anos da unificação da Itália, uma mostra que foi organizada em 3 cidades diferentes, Roma, Florença e Turim. Turim ficou com a parte moderna, digamos assim, com toda a parte relacionada à indústria, à tecnologia da época. Foi uma exposição relevante do ponto de vista industrial, porque pela primeira vez exibiu o que eles chamavam de trem elétrico, né, o metrô, no início do Evolução nos transportes. Totalmente, nos esportes, foi a primeira grande feira de aviação, em 1911. Enfim, e encontramos ali também rastros, muitas informações relacionadas ao pavilhão brasileiro. E para nossa surpresa, minha e da Raquel, verificamos que no próprio Brasil, essa exposição nunca havia sido estudada sequer. Ela aparece como referências em pequenos estudos ou em estudos sobre outros assuntos. E é curioso porque o Brasil investiu muito na representação do país nessa exposição. Talvez, de todas as exposições, foi o que o país mais investiu. Foi o maior pavilhão, o maior volume de dinheiro gasto, o maior envolvimento de expositores, de governos estaduais, e é uma exposição que ainda estava invisível para a gente. Então, associando as peças, né, com o que encontramos no Museu Gueldi, com o que encontramos no arquivo pessoal do Jacques Huber, que existe na Suíça, com o que está disponível hoje no arquivo histórico da cidade de Turim, conseguimos então iniciar, na verdade, porque o assunto ainda possibilita muitos outros estudos, muitas outras abordagens, é muito rico. O artigo serve como estímulo aos pesquisadores.
ilustradores. Sem dúvida. E mesmo dentro do Brasil sabemos que existe uma farta de documentação ainda relacionada a essa exposição em São Paulo, por exemplo, em Minas Gerais, e Ouro Preto, na Faculdade de Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, exatamente, porque o coordenador do pavilhão brasileiro, a partir de determinado momento, era o Costa Sena, que era diretor da universidade, da antiga escola de Minas. Então existe farta de documentação, correspondência relacionada a essa mostra também espalhada pelo país. Fala um pouco mais, por favor, do Jacques Uber, o botânico, diretor do Museu do Pará. A trajetória do Uber é muito interessante. Ela, digamos assim, ela segue um padrão que a gente pode observar na Primeira República. Porque são todos, os cientistas que estão trabalhando ali naquela ocasião, são todos profissionais. Quando eu digo profissionais, eles são formados na universidade, a maioria tem já o doutorado, já tem a pós-graduação, eles vivem do trabalho deles, né? Já são empregados, né, contratados como cientistas, como especialistas num determinado assunto, associados a interesses estatais e governamentais também. Acontece que, pela maneira como a ciência foi institucionalizada, ou vem sendo institucionalizada no país, essas pessoas acabam se envolvendo em outros assuntos que são aparentemente estranhos à ciência, apenas aparentemente, mas que na verdade não estão dissociados e devem ser abordados, devem ser olhados com cuidado, não como algo estranho ou anormal, ou simplesmente como um desvio na trajetória deles, assim como parte dessa trajetória, como parte de um jogo político que se estabelecia ali naquele momento, para que eles tivessem apoio. Então, ao mesmo tempo que o governador do Pará dava autonomia ao Museu Guild, financiava as atividades e dava plena liberdade de ação para os cientistas que ali estavam, também demandava determinados estudos, determinadas ações, e muitas vezes ações de bastidores, como foi o caso do Uber. Do Emílio Guild também. O Guild se envolveu como assessor do Barão do Rio Branco em questões fronteiriças, de disputa internacional, atuando muitas vezes como um facilitador da ação do Brasil, uma vez que ele era estrangeiro e os estrangeiros o viam como uma pessoa idônea. Um pouco mais neutra, né? Um pouco mais neutro, aparentemente neutro, não havia neutralidade nisso, né? Mas ele agia, na verdade, tentando facilitar os interesses do Brasil, tanto na Suíça quanto na França. O Uber acabou assumindo uma posição muito semelhante. Ele é um botânico, e o que estava em jogo naquele momento, em 1911, era muito importante para o estado do Pará, não só para o Pará, mas para a Amazônia, porque a Itália despontava como potência militar e industrial e poderia ser um canal alternativo, um mercado alternativo à borracha, né? Havia um cerco muito grande dos ingleses associados com os Estados Unidos, com os norte-americanos, que já estavam produzindo borracha no Oriente. A Itália surge como um outro canal, como um outro mercado, com interesses muito grandes na África. Então, o governo do Pará investe fortemente e precisava de uma voz habilitada que também fosse considerada idônea para dizer: a nossa borracha era a melhor, é a melhor, comprem de nós, comprem da Amazônia. E havia uma série, inclusive, de informações científicas, havia um debate científico relacionado a esse assunto mesmo. Se a borracha produzida por árvores antigas e nativas seria de melhor qualidade do que as borrachas de árvores novas e plantadas em outros ambientes que não o amazônico. Então, há um debate científico e o Uber defende a ideia de que a borracha de árvores antigas é melhor. A ideia, aliás, que foi corroborada no Congresso da Borracha em Londres, no mesmo ano. Então, há também um jogo diplomático, comercial e político, e o Uber é o braço direito e esquerdo do governador João Coelho, governador do Pará à época. Ele se envolve não apenas na montagem do estande do Pará, não do estande do Pará, mas do estande da borracha, dentro do pavilhão brasileiro. Ele se torna muito próximo do Costa Sena e do Rezende, que era o outro ministro plenipotenciário, como chamavam. E também se envolve na negociação de uma linha de navegação entre Gênova e Belém, para viabilizar o escoamento da produção e para evitar os atravessadores ingleses e americanos, e as casas bancárias também, inglesas e americanas. Então, esse cientista, né, que produz muitos estudos de ordem taxonômica, biogeográfica, ecológica, ele produz o que a gente poderia considerar como ciência pura, mas que também se envolve de maneira muito comprometida
e chega a impressionar a seriedade e o compromisso que eles tomavam no assunto, né? Eles dependiam disso. Em assuntos de ordem comercial e relacionados à infraestrutura, navegação transoceânica, etc. Então, se olharmos, ampliarmos um pouco a nossa lente, a gente vai ver que é um padrão. Eu já escrevi uma biografia sobre Emílio Gueld e o Uber também tem um padrão. Há outras biografias de cientistas contemporâneos, como o Melo Leitão, né, que você estudou, né, que parece seguir sempre um padrão semelhante, né? Há os estudos sobre Carlos Chagas, sobre Oswaldo Cruz, também de diversos historiadores e muitos outros, sobre Rocha Lima, e observamos exatamente esse padrão. Esses cientistas estão bem posicionados dentro do governo, eles possuem cargos, eles estão administrando instituições, posições de comando, geralmente, ou posições de prestígio, eles têm voz, e eles estão também acionados por uma agenda de ordem política e econômica que se estabelece paralela à atividade científica deles. Então, os cientistas têm um papel político indissociável um pouco. Exatamente. Eu acho que isso é uma característica brasileira, talvez não brasileira, de outros lugares também, mas é muito forte na Primeira República, e acho que há ainda muita coisa a ser pesquisada e investigada sobre esses processos de institucionalização da ciência no Brasil, sobretudo a biomedicina e da biologia, né, e das ciências sociais também, porque são ciências que estão, digamos assim, na linha de frente, né, dos interesses da época. São artigos assim, com fundamentação documental, teórica e dessa qualidade que Vários Para tem em veicular. Acesse a nossa plataforma para acesso ao artigo em 2 partes, do professor Nelson e da professora Ana Raquel. Professor Nelson, muito obrigada por sua entrevista. Você continue assistindo ao nosso canal.